Fala, minha galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, excelente madrugada para você. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Tech Concursos. Eu sou Levi Moscovitz. Aulão de hoje, pessoal, ainda trabalhando com a temática dos crimes contra a dignidade sexual, vamos trabalhar com a parte do lenocínio e das demais formas de exploração sexual. Observe você que esse rol que nós iremos trabalhar também tem a sua importância, principalmente porque dentro dos editais ele pode estar até um tanto quanto camuflado, você pode não identificar logo de primeira quais são os crimes que ali o examinador espera que você tenha conhecimento. Então nosso objetivo aqui é destrinchar isso que consta lá a partir do artigo 227 do Código Penal e trazer para você de modo bem simples, bem objetivo, para se cair na sua prova você não errar. Já te adianto que caso você tenha alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e manda sua dúvida para mim, conversa comigo, a gente está aqui para conduzir você até os seus objetivos, tá certo? Me diz uma coisa, como é que você tá? Você tá bem? Eu tô sempre ótimo porque eu tô com você. Então já vai separando seu caderno, separa sua aguinha, sua caneta e vambora trabalhar. Vamos nessa, pessoal? Primeiro crime, mediação para servir a lascívia de outrem. Todas as vezes que a gente começa a trabalhar com esse delito, as pessoas me perguntam por que isso é crime. Observe que aqui, pessoal, nós não estamos falando diretamente de nenhum tipo de exploração sexual. Porque, vamos compreender, induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Observe que nas aulas anteriores sobre dignidade sexual, normalmente nós falamos de pessoas menores de idade ou ainda pessoas menores de 14 anos, né? Mas aqui estamos trabalhando com a ideia de alguém adulto induzir outro adulto a satisfazer a lascívia, que você já entendeu comigo que é prazer sexual, tara, etc. Pois é, não faz muito sentido na minha cabeça um crime como esse ainda existir, partindo da premissa que basicamente aqui nós não estaremos falando sequer de uma intenção de lucro direto. Mas existe o crime, pode cair na sua prova e a gente trabalha. Bem, reclusão de 1 a 3 anos, portanto, 3 anos você já sabe, supera o patamar de 2 anos, de modo que não será processado no juizado especial criminal. Tá certo, pessoal? Dentro dessa linha de raciocínio, como é que vai funcionar esse crime, Levi? Basicamente, você se lembrar que induzir nada mais é do que você fazer nascer uma ideia na cabeça de alguém para que esse alguém, maior de 18 anos, portanto plenamente capaz, satisfaça o prazer sexual de outra pessoa. Pois é. Deu um bug na sua cabeça? Pois é, por quê? Porque na realidade de hoje, eu não estou me referindo à realidade da década de 40, de onde surge o Código Penal. Mas na realidade de hoje, nos parece inclusive uma conduta extremamente insignificante, porque aqui você não vai obrigar alguém. Você não vai pregar de violência, grave ameaça, fraude, absolutamente nada disso. Você vai induzir a pessoa. E lembre-se que a pessoa, inclusive, possui todo e qualquer livre-arbítrio para dizer se quer ou se não quer fazer aquilo. Mas, sigamos. Sujeito ativo, Levi. Quem é que pode praticar esse crime aqui? Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa pode praticá-lo. Por quê, Levi? Lembre-se que o tipo penal não exige nenhuma qualidade específica do agente para os fins de sua prática. Portanto, qualquer pessoa assim pode praticar o crime do artigo 227 do Código Penal. Sujeito passivo. Levi, quem é que pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também. Qualquer pessoa também. Qualquer pessoa pode ser vítima desse crime aí. Objeto jurídico. Toda vez que vira objeto jurídico, se pergunte qual é o bem jurídico atingido. Pessoal, tudo está dentro da dignidade sexual, mas dentro da dignidade sexual há quem aponte a moralidade sexual e há doutrinadores que também apontam a liberdade sexual. Porém, tudo dentro do paradigma da dignidade sexual. Objeto material, a que ou a quem recai essa conduta? Bom, a conduta vai recair exatamente na pessoa que é induzida, né? Pessoa que é induzida. Elemento objetivo e subjetivo, você já sabe, vamos analisar o tipo. Induzir, bom, já disse a você, mas não custa repetir, que induzir é fazer nascer a ideia. É como se, basicamente, o legislador tivesse punindo alguém que sugere para outra pessoa se prostituir. Mas veja bem, pessoal, prostituição não é crime.
O crime é você explorar a prostituição de outra pessoa. Ponto. Ora, não me parece crível acreditar que trata-se de uma conduta criminosa uma pessoa que conversa com outra e diz o seguinte, velho, eu conheço pessoas que se prostituem e ganham muito dinheiro com isso. Você não está passando dificuldade financeira? Por que você não faz a mesma coisa? Você vai punir essa pessoa por isso, sendo que a outra possui todo e qualquer livre-arbítrio para dizer que não, para dizer que não quer ou para dizer que quer? Não faz muito sentido, né? Então induzir a fazer nascer a ideia, alguém, seja homem ou mulher, a satisfazer a lascívia de outra, ou seja, satisfazer o prazer sexual. Elemento subjetivo, trata-se de crime que é punido a título de dolo, né? Existe aí o ânimo do indivíduo em querer induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Vamos à classificação doutrinária, pessoal? Vamos lá? Trata-se de um crime comum, por quê? Porque qualquer pessoa pode praticá-lo. Trata-se de um crime material, tá? Ou seja, para os fins de sua consumação, nós exigimos que efetivamente essa pessoa realmente seja induzida para os fins de satisfazer a lascívia de outrem. Trata-se de um crime de forma livre, por quê? Porque não existe uma forma em que a lei impõe a sua prática, o modus operandi ele é livre, né? Trata-se de um crime comissivo, porque o agente precisa sair da sua inércia para praticá-lo. Um crime instantâneo, por que, Levi? Porque sua consumação não se prolonga no tempo. A partir do momento que essa pessoa é induzida, já se fala em cessação de seus efeitos. Trata de um crime unissubjetivo, lembre comigo, unissubjetivo, um único sujeito pode praticar esse delito, não se exigindo concurso de pessoas, e trata de um crime plurissubsistente, portanto, admite o fracionamento do iter crimes e, pela doutrina, admite ativa. Belezinha? Tranquilinho? Vamos lá, galera. Figuras qualificadas desse crime. Parágrafo 1º. Se a vítima é maior de 14 e menor de 18 anos, a primeira forma qualificada, vítima maior de 14 e menor de 18. E menor de 18. Aí pergunta, Levi. E se for menor de 14? Lembre comigo que se for menor de 14, falaremos lá do crime de corrupção de menores, tá? Que nós falamos em uma das aulas aqui do TEC. Tá lá do artigo 218, salvo engano, tá, gente? Essa é a primeira forma qualificada, se a vítima é maior de 14 ou menor de 18. Ou, se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão, tutor, curador, ou pessoa que esteja confiada para fim de educação, tratamento ou guarda. Pena de reclusão de 2 a 5 anos. Nessa segunda forma, o que é que eu tenho para te dizer? Eu tenho para te dizer, pessoal, que essa segunda parte aqui que nós vimos, se o agente é ascendente, descendente, etc., configura também uma causa de aumento de pena. Tome muito cuidado com isso daqui. Ó, configura também uma causa de aumento de pena. Aí a pergunta é, Levi, se eu estiver tratando desse crime na forma qualificada, sendo praticado por um ascendente, o fato dele ser ascendente também figurará como uma qualificadora? Não. Então o que é que você tem que anotar aí? Ó, não configurará a majorante, ou seja, a causa de aumento de pena, é exatamente para não provocar aquilo que você aprendeu comigo, que chamamos de bis em idem, ou seja, 2 no mesmo. Não dá para você qualificar o crime pelo fato do sujeito ser ascendente e também aumentar a pena pela mesma razão, tá? Parágrafo 2º. Se esse crime é praticado com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Violência, você aprendeu comigo que nada mais é do que todo e qualquer comportamento ofensivo que atinge a integridade física do outro, né? Então a gente fala aí de soco, tiro, porrada e facada, etc. Grave ameaça, promessa de mal injusto e grave. E fraude, né? Fraude nada mais é do que um engodo, né? Nada mais é do que um engodo, uma mentira, para fazer a pessoa se iludir e praticar o fato para gerar uma vantagem direta ou indireta ao agente. Pena de reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Você já viu comigo aqui algumas vezes, mas não custa lembrar. Quando eu falo a pena correspondente à violência, eu quero dizer o seguinte, olha, se você atinge a integridade física de alguém, lembre-se que aí você também responderá pelo crime de lesão corporal. Beleza? Parágrafo 3º, se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. É um lance interessante, né, pessoal? Porque não entra na minha cabeça, basicamente, você induzir alguém a satisfazer a lascívia de terceira pessoa, né? Se não tiver intuito de lucro, né? Mas assim é que está construído o tipo penal e é assim que a gente tem que trazer para você, tá certo? Caso você tenha ficado com alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, @LeviMoscovitz, manda sua dúvida, conversa comigo. Combinado?
Vamos seguir. Crime do artigo 228, pessoal, que também já vimos um crime parecido, mas ali envolvendo crianças e adolescentes. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Induzir ou atrair alguém à prostituição. Ou outra forma de exploração sexual. Facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém abandone. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Qual é a grande diferença que nós temos do artigo 228 para o artigo 227? O fato que no artigo 227 nós temos um destinatário determinado. Enquanto que no artigo 228, não. 228 é algo extremamente aberto. Algo extremamente aberto. Então, no 227 é como se eu dissesse, rapaz, sai com aquela pessoa, o cara vai lhe dar um bom dinheiro por isso. E no 228 é virar e dizer assim, meu amigo, você merece uma vida melhor, vem ganhar dinheiro com prostituição. Eu acho que assim fica claro para você distinguir as duas condutas, tá? Então, observe, pessoal, que esse tipo é algo que nós já vimos, né? É algo que não é novidade para vocês, a estrutura desse tipo. Reclusão de 2 a 5 anos, portanto, pena já suplanta pena máxima de 2 anos, não é de competência do juizado especial criminal, porque também é um crime muito mais grave. E a ideia parece que fica muito clara para você. É basicamente você trazer a pessoa para prostituição ou outra forma de exploração sexual, como turismo sexual, que é muito comum, inclusive, pessoal, em cidades onde há litoral. É um negócio inacreditável como isso acontece, tá? Em lugares onde há praia, cenários paradisíacos, sempre se fala em turismo sexual. O que configuraria turismo sexual? Você tem uma pessoa para estar ali com você naqueles dias, rodar com você nos lugares, oferecer serviços de natureza sexual e receber um pagamento por isso. Beleza? Vamos lá, galera. Análise doutrinária, como você já conhece, sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, gente. Né? Qualquer pessoa, não se exige uma qualidade específica do agente para isso. Sujeito passivo. Quem pode ser vítima desse crime? Qualquer pessoa também, velho. Da mesma forma, qualquer pessoa pode ser vítima desse crime. Objeto jurídico. Levi, qual é o bem jurídico aqui atingido? Sem dúvidas, pessoal, dentro do rol da dignidade sexual, nós falamos da liberdade sexual. Objeto material. A que ou a quem recai essa conduta? Sem dúvidas, a conduta recai sobre a pessoa que é explorada sexualmente. Elemento objetivo e subjetivo. Vamos analisar o tipo penal? Induzir você já sabe, né? Fazer nascer a ideia. O que é atrair? Atrair nada mais é do que vender vantagens. Alguém, quem é esse alguém? Qualquer pessoa, homem ou mulher. Desde que seja maior. Por quê? Porque vimos que existe um tipo penal específico para crianças e adolescentes. A prostituição, que nada mais é do que prática de atos libidinosos em troca de montantes, valores, né? Outra forma de exploração sexual, essa é a primeira parte. Facilitar. Facilitar nada mais é do que você tirar os empecilhos, tirar os obstáculos, né? Para os fins da pessoa se prostituir. Impedir ou dificultar que alguém abandone, ou seja, quando a gente fala em impedir, é utilizar de todo e qualquer meio para impedir que a pessoa saia daquilo dali, e a gente sabe que isso acontece demais, né? E o ato de dificultar nada mais é do que você não dizer que a pessoa não pode ir, mas criar mecanismos para efetivamente, né, trazer sérios empecilhos para a pessoa se retirar, como por exemplo as dívidas, né, as famosas dívidas. Você fazer de um jeito que a pessoa sempre tem uma dívida com você. Então, impedir ou dificultar que alguém a abandone, tá? Elemento subjetivo, galera, como é o dolo, né, gente? Conduta dolosa, lembre-se sempre, eu falo aqui toda aula, mas não custa repetir. Só há conduta culposa quando a lei expressamente nos diz que ela existe, tá? Vamos à classificação doutrinária? Vamos lá, galera, vamos para a classificação doutrinária. Trata-se de um crime comum, por que, Levi? Porque é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Trata-se de um crime material, porque demanda a ocorrência do resultado naturalístico. Ou seja, pessoal, faz-se necessário que efetivamente essa pessoa seja induzida, atraída, ou tenha seu caminho facilitado para os fins da prostituição, ou que fique demonstrado que houve impedimento ou
ou, na realidade, empregado qualquer meio para dificultar o abandono da prostituição. Trata de crime de forma livre, porque, já te expliquei, não é um crime que exige um modus operandi do agente, ele pode fazer isso de qualquer forma possível. Um crime comissivo, você já sabe, o agente precisa sair da sua inércia para o fim de praticá-lo. Instantâneo ou permanente, por quê? Porque, pessoal, existem condutas instantâneas, como, por exemplo, induzir, atrair ou facilitar. Perfeito. Você fez e pronto. Agora, existe uma forma permanente, pessoal. Por exemplo, a forma de impedir. Você pode impedir que alguém efetivamente abandone a prostituição durante um dia, 10 dias, 10 anos. Então, enquanto essa conduta se mantiver acontecendo, haverá crime permanente. Então, lembre-se, crime instantâneo. Os efeitos da consumação cessam-se com a ocorrência do delito. Enquanto que no crime permanente, os efeitos da consumação eles se prolongam no tempo. Então observe como o mesmo tipo penal, em verbos diferentes, pode trazer para você uma conduta instantânea ou uma conduta permanente. Crime unissubjetivo, porque, Levi? Porque exige tão somente um único sujeito para o fins de praticar o delito, e um crime plurissubsistente, ou seja, admite fracionamento do intercrimes, e por essa razão também se diz que admite tentativa. Belezinha? Tranquilinho? Formas qualificadas. Vamos lá, galera? Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, ou se assumiu por lei ou outra forma obrigação de cuidado, proteção e vigilância. O mesmo aviso que eu te dei lá, eu te dou aqui também. Lembre-se que não poderá servir como majorante, salvo se uma das hipóteses que aqui estiverem não forem encontradas lá no artigo 226, salvo engano, que trata exatamente das causas de aumento de pena, tá? Porque, Levi, não pode servir como majorante, porque a gente fala aqui no bis in idem, tá? No bis in idem. Pena de reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude, reclusão de 4 a 10 anos além da pena correspondente à violência. Falei isso agora para você, né? O que seria violência, grave ameaça ou fraude. E o parágrafo 3º, se o crime é cometido com fim de lucro, também aplica-se a multa, mas não entra mesmo na minha cabeça haver qualquer tipo de exploração sexual sem qualquer finalidade de lucro. Gente, isso é uma esquizofrenia legislativa absurda. Porque imagine o sujeito vai explorar sexualmente outra pessoa pra quê? Porque achou bonito? Não faz o menor sentido isso. Mas aqui a gente vai trazendo o curso para você e vai mostrando como existem diversas falhas metodológicas dentro do nosso Código Penal. Essa aqui é só mais uma delas, né? Aqui é só chover, não molhar. Tá certo, pessoal? Lembre-se, ficou com alguma dúvida, vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo, tá? Não deixa de conversar. Seguindo, pessoal, crime do artigo 229, casa de prostituição. Todas as vezes que eu falo desse crime, as pessoas acham que é brincadeira. Ah, Levi, existe um crime manter casa de prostituição? Existe, velho, claro. Porque, veja bem, não faz sentido eu punir exploração sexual, né, de pessoas, e não punir aquele que mantém as casas destinadas à prática de exploração sexual. Faz algum sentido para você? Não faz. Então, João explora, por exemplo, 5 rapazes e 5 moças. E Pedro abriga todo mundo ali. Pronto, abriga todo mundo ali e ele sabe que a exploração sexual acontece ali. A gente só vai punir João? Não, tem que punir Pedro também. Obviamente, a gente tem que punir numa dinâmica diferente, mas pune. Então, vamos lá. Manter por conta própria ou de terceiro. Estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro, ou mediação direta do proprietário ou do gerente. Reclusão de 2 a 5 anos e multa. Uma coisa que eu acho bem interessante, pessoal, é o seguinte, observe. Quando a gente fala de casa de prostituição, as pessoas sempre dão risada e viram para mim e dizem, Levi, então por que existem tantos estabelecimentos aí espalhados pelo Brasil inteiro? E eu nunca vi ninguém ser preso por isso. Cara, por uma série de razões que fogem à análise teórica do Código Penal. O fato é esse. O fato é que teoria e prática são duas coisas muito diferentes. E diversas vezes se discute, Levi, uma casa de massagem seria, né, uma danceteria erótica seria também. Cara,
Para se observar a prática desse crime, exige-se, olha só, a manha de prova. Para ver crime de casa de prostituição, meu amigo, você tem que comprovar que existe exploração sexual. Se a própria pessoa, não sou eu não, viu? Bati no peito por jeito de dizer. Já pensou? Se a própria pessoa vai até um estabelecimento desse e fecha ali um acordo com a pessoa, velho, ó, eu vou trabalhar aqui, né? Se eu conseguir um cliente aqui, eu pego o cliente e vou para outro lugar. E aí, Levi? Bom, em tese, não se comprovando que existe ali uma exploração sexual, alguém explorando uma outra pessoa, em tese não há crime. Então é mais ou menos nessa linha que as coisas acontecem. Tá certo? Então vamos lá, pessoal. Sujeito ativo. Quem é que pode manter uma casa de prostituição, gente? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, né? Ué, é só você pegar uma casa, um espaço e montar. Vai se exigir uma qualidade específica do agente para isso? Não. Não me parece que não. Ah, sujeito passivo, Levi. Quem é o sujeito passivo desse crime? Pessoal, veja só. Aqui a gente pode falar basicamente do seguinte: a gente pode falar como sujeito passivo a pessoa que é explorada, assim como a gente também pode falar que a vítima do crime aqui é a sociedade, a coletividade como um todo. Mas como nós sabemos do nível de hipocrisia que a sociedade como um todo possui, deixe essa informação passar. Objeto jurídico. Levi, qual é o bem jurídico envolvido aqui? Mais uma vez, dentro do rol da dignidade sexual, falamos aqui em moralidade sexual. Sendo que uma conduta como essa é mais antiga do que muita coisa por aí, não é mesmo? Objeto material. A que ou a quem recai essa conduta? A conduta recai exatamente, pessoal, sobre a pessoa explorada. Sobre a pessoa explorada. Elemento objetivo e subjetivo. Vamos analisar o tipo? Manter. Observe bem, pessoal, que manter não é você ter um dia. Manter é você garantir o funcionamento. Não à toa, pessoal, que o crime de casa de prostituição é um crime habitual. O que significa dizer isso? Significa dizer, pessoal, que exige-se a reiteração de atos para os fins de sua prática. Só há crime de casa de prostituição se houver a reiteração de atos. Levi, se eu abrir uma casa de prostituição um dia é crime? Não. Agora, a partir do segundo dia, pode vir a configurar, porque depende de reiteração de atos. Então, o crime habitual é exatamente esse. Não é simplesmente fez e acabou. Não. Não é simplesmente fez e ter crime. Não. Exige-se uma reiteração de atos novos para os fins de sua prática, tá? Por conta própria de terceiro. A informação aqui é importante. Meu amigo, é você que pode ser um investidor ou uma terceira pessoa. Eu quero saber só se você é o gerente do lugar. Se você que administra o lugar. Eu quero saber exatamente isso. Estabelecimento. Que estabelecimento, Levi? Qualquer um. Eu não quero saber se é um bar, se é uma casa noturna, se é um escritório. Eu não quero saber. Porque esse tipo de lugar funciona em qualquer coisa. Você vai concordar comigo? Pode funcionar numa sala comercial? Pode. Pode funcionar dentro de uma boate? Pode. Pode funcionar dentro de um bar? Pode. Né? Em que incorra a exploração sexual. Então lembre-se, pessoal, anota aí que isso é uma manha de prova. Só há crime de casa de prostituição se ficar provada a exploração sexual. Ah, Levi, mas eu vou no lugar e tem homens e mulheres que prostituem. Isso por si só caracteriza a casa de prostituição? Não. Não. É necessário que fique ali demonstrada a exploração sexual. Beleza? Mãe de prova pra você. Haja ou não intuito de lucro, essa parte aqui me pega bastante, pessoal. Haja ou não intuito de lucro. Eu vou manter uma casa de prostituição pra quê, pessoal? Na moral, tudo bem que a pessoa vai dizer, ah, o cara faz isso por diversão. Pode acontecer? Pô, velho, pode. Pode tudo, né, gente? Mas é um tanto quanto difícil a gente pensar dessa forma, né? Mas vamos lá. Ou mediação direta do proprietário gerente, isso é importante. Essa segunda parte aqui é bem importante. Levi, quem mantém a casa tem que ser a pessoa que explora diretamente as pessoas que ali se prostituem? Não. Não precisa disso.
Ele pode fazer isso por uma interposta pessoa. Aí é importante. Essa segunda parte é importante. Primeira parte até me pega um pouco, mas a segunda parte é bem importante. Então não precisa que ele lide diretamente. Tá, pessoal? Ele pode colocar uma terceira pessoa para fazer o serviço. Beleza? Elemento subjetivo, pessoal, é o dolo, né, gente? Dolo, né? O dolo, o ânimo de praticar a conduta. Vamos à classificação? Vamos nessa? Trata-se, pessoal, de um crime comum, por quê? Porque qualquer pessoa pode praticá-lo. Um crime material que exige a ocorrência do resultado naturalístico, ou seja, existe a ocorrência de exploração sexual, tá? De forma livre, porque a lei não impõe uma forma de praticar, como eu já respondi a você. Comissivo, por quê? Porque a gente precisa sair da sua inércia para o fim de praticá-lo. Um crime habitual, tal qual já expliquei, exige reiteração de atos, né? Vou até colocar aqui, ó. Reiteração de condutas. Um crime unissubjetivo, um único sujeito. Existe então somente um único sujeito para os fins de sua prática e plurissubsistente, por quê? Porque admite fracionamento do iter criminis e por essa razão disse que admite tentativa. Embora, e aqui eu quero dizer logo para você que embora maior parte da doutrina entende que os crimes habituais não admitem tentativa. Levi, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso, pessoal, que crime habitual não admite tentativa. Então, em que pese ser plurissubsistente, pela condição dele ser habitual, não admite tentativa. Manha de prova. Beleza? Guarda isso aí que é importante. Sigamos, pessoal. Rufianismo, Levi. Que diabos é rufianismo? Na faculdade de Direito a gente ouve bastante as pessoas brincando com isso. Ah, fulano de tal é um rufião, fulano de tal é um rufião. O que é o rufião? Rufião é o cafetão, pessoal, ou a cafetina. Então, rufianismo nada mais é do que você tirar proveito da prostituição de outra pessoa. Ou tirando um percentual, ou ainda se sustentando com aquela grana. Então, o rufianismo, bota aí, pessoal, o rufião é o cafetão ou a cafetina. Bora raciocinar? Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo em parte por quem a exerça. Olha só, pessoal, nada mais é do que o sujeito que gerencia aqueles encontros, né? É o sujeito que tá ali, que, entre aspas, vende uma segurança para a pessoa, porque ele não vende uma segurança para a pessoa, ele vende uma segurança para o produto dele. Não é assim que funciona, pessoal? Pois é isso, já diz minha avó. Então, a ideia que você tem que lembrar do rufião é exatamente isso. O cara, porque assim, pessoal, se prostituir não é crime. O crime é você explorar, o crime é você querer ganhar dinheiro às expensas da prostituição de outra pessoa. Belezinha? Vamos lá, pessoal. Reclusão de 1 a 4 anos e multa já sabe que não vai para o juizado especial criminal, porque a pena máxima ultrapassa 2 anos. Sujeito ativo. Levi, quem é que pode praticar esse crime? Qualquer pessoa, gente. Qualquer pessoa. Por quê? Porque não se exige uma qualidade específica do agente. Sujeito passivo. Levi, quem é o sujeito passivo? É exatamente a pessoa que se prostitui. Que vai ter um sanguessuga no ouvido. Objeto jurídico dentro da dignidade sexual. O objeto jurídico é a liberdade sexual. Objeto material. A que ou a quem recai essa conduta? Exatamente na mesma pessoa que se prostitui. Elemento objetivo e subjetivo. Vamos analisar o tipo, pessoal. O que é tirar proveito? Meu amigo, tirar proveito nada mais é do que você comer uma casquinha do trabalho do outro. Tirar proveito é isso. Tirar proveito, pessoal, nada mais é do que você ter vantagem na prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros, ou seja, através de um percentual, ou fazendo-se sustentar no todo em parte por quem exerce. E aí, Levi, elemento subjetivo, dolo, né, gente? É o dolo. Sem dúvidas é o dolo. Belezinha?
Classificação, pessoal. Seguindo a mesma ótica, trata-se de um crime comum. Qualquer pessoa pode praticá-lo. Um crime material, demanda efetivamente do indivíduo participar diretamente dos lucros de outra pessoa, de forma livre, porque a lei não impõe uma forma dele ser praticado, como você já viu. Omissivo, porque ele tem que sair da sua inércia para praticá-lo. Habitual, já expliquei para você, exige reiteração de condutas. Unissubjetivo, o único sujeito pode praticá-lo. E plurissubsistente, em tese, admite fracionamento do intercrimes, mas pelo fato de ser habitual, não admite. Tentativa. Beleza? Formas equiparadas. Bora lá, galera. Se a vítima desse crime é menor de 18 e maior de 14, Levi, se for menor de 14, bom, menor de 14, a gente vai cair lá no crime de exploração sexual de criança ou adolescente. Que agora me fugiu o artigo, pessoal, tá? Mas, salvo engano, é 218B. Se não for, me perdoem, mas eu acho que é isso. Ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor, empregador da vítima, porque assumiu a lei, por lei outra forma, obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Já sabe que se for majorante, não pode recair exatamente para não configurar bis in idem, mesma coisa que nós falamos lá. Reclusão de 3 a 6 anos e multa, pena muito baixa, inclusive. Mas bora lá. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Belezinha, pessoal? Tranquilinho? Já sabe, ficou com dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e conversa comigo, tá? E vamos, pessoal, para o último crime dessa análise que aqui nós fazemos, que é o crime de promoção de imigração ilegal. A realidade é a seguinte, pessoal. Existia um crime vinculado, né, que trabalhava com a ideia de tráfico internacional de pessoas. Mas essa conduta de você fazer com que pessoas saiam do país com a finalidade sexual passou a ser punida no crime de tráfico de pessoas, lá no artigo 149-A do Código Penal. Tá? Então, se a pessoa é traficada para o exterior com os objetivos sexuais, desde o ano de 2016, nós temos que essa pessoa é punida na forma do artigo 149-A do Código Penal, que tem aula aqui no TEC, o chamado tráfico de pessoas, tá? Então vamos lá, Levi. Promoção de imigração ilegal. Observe que aqui não faz o menor sentido de estar no rol de crimes contra a dignidade sexual. Me perdoem, pessoal, mas não faz sentido algum aqui. Sentido algum. Nenhum aqui. Vamos lá. Promoção de imigração ilegal. Promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. O que é que isso tem a ver com dignidade sexual? Me explica aí, velho. Me explica pra eu entender. Sério. Se alguém conseguir me explicar isso, me explica. Absolutamente nada. Absolutamente nada. E observe, na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Pois é. Quem vai caracterizar esse crime é você promover de qualquer forma, com o objetivo de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro aqui. Com que objetivo? Qualquer um. Mas o erro metodológico que trago para você, qual é a ligação que isso daqui tem com crimes sexuais? Sujeito ativo. Levi, quem pode praticar esse crime? Qualquer pessoa. Absolutamente qualquer pessoa. Levi, sujeito passivo. Quem pode ser vítima desse crime? Rapaz, bora lá. É qualquer pessoa? Não, cara. Por quê? Porque a gente fala aqui de estrangeiro ou de brasileiro em país estrangeiro. Não é? Estrangeiro aqui e brasileiro em país estrangeiro. Então é qualquer pessoa? Não. Estrangeiro ou brasileiro em país estrangeiro.
Objeto jurídico. Levi, qual é o bem jurídico aqui envolvido? Pessoal, particularmente, eu não vejo como isso aqui está, de qualquer forma, vinculado à dignidade sexual, mas está no rol de crimes contra a dignidade sexual. Então, o bem jurídico atingido, em tese, a dignidade sexual. E por que não a liberdade? Isso aqui é cobrado em prova, gente. Vou lhe explicar, vou lhe mostrar. Objeto material, a quem recai essa conduta? Recai sobre a pessoa, né? A pessoa que é migrada. Lembre-se que quando falamos em migração, pode ser e ou i. E para fora, i para dentro. Elemento objetivo. Vamos analisar o tipo penal extremamente problemático? Promover. O que é promover? É você fazer funcionar, né? Você funcionar, é você agir. Por qualquer meio, ou seja, independentemente da forma com que você planeje e preveja a ocorrência dessa promoção, vai estar tudo válido. Com o fim de obter vantagem econômica, ou seja, a gente não parece que isso aqui seria um crime muito mais patrimonial. Ou ainda um crime que tivesse previsto na lei de imigração, que é do ano de 2017, mas por que raios isso está aqui, gente? A entrada é ilegal. Bem, entrada ilegal, você entende que algo é ilegal, é algo que descumpre a lei ou descumpre o procedimento previstos nas autoridades públicas. Né? De estrangeiro, pessoa não brasileira, seja nem nata nem naturalizada em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Basicamente, você trazer estrangeiro para cá, o brasileiro para lá. Observe a figura aqui parada. Na mesma pena incorre quem promover por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro no território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Agora, qual é a manha de prova que eu quero que você anote? Levi, você concorda comigo que seria possível você promover ilegalmente a entrada de brasileiro em território nacional? O cara tá no estrangeiro e quer voltar pro Brasil. Não pode acontecer? Pode. Essa hipótese foi englobada pelo tipo penal? Não. Então, ó, brasileiro no estrangeiro que tem a promoção ilegal de migrar, ou seja, de voltar para o Brasil, não é crime. Por quê? Por ausência de previsão legal. Então, ó, preste atenção aqui agora nas ideias, nas instruções. Estrangeiro em território nacional é a primeira conduta. Então, José, espanhol, mora lá na Espanha, quer vir para o Brasil e entrar ilegalmente. É crime? É. 2. João mora na Irlanda. João mora no Brasil e quer entrar na Irlanda. É crime? É crime. 2. 3. José mora no Brasil e quer ingressar, voltar e ir para Portugal. É crime? É crime. Pedro tá em Portugal e quer entrar ilegalmente no Brasil. É crime? Não. Por quê? Porque não há previsão legal. Manha de prova. Elemento subjetivo é o dolo, né, galera? É o dolo, não tem o que falar. Vamos à classificação doutrinária, aquela que você já sabe que é bem importante, vamos nessa. Trata-se de um crime comum, por quê? Porque qualquer pessoa pode praticar, você já sabe disso. Crime formal, por quê? Porque, pessoal, basta você buscar a promoção. Independentemente de você obter ou não a vantagem econômica, o crime já está consumado. Então você faz tudo, você faz com que o sujeito, né, adentre em país nacional ou estrangeiro em uma dessas situações que acabamos de ver, mas ele não recebeu dinheiro nenhum, não tem crime? Tem. Ou seja, ó, dispensa a obtenção de vantagem econômica. De forma livre, por quê? Porque, como você já viu, por qualquer meio pode ser praticado. Comissivo, porque você sai da sua inércia para praticá-lo, não se fala em conduta omissiva. Um crime instantâneo. Por quê, pessoal? Porque uma vez praticado, seus efeitos cessam, né, com a consumação. Unissubjetivo, uma única pessoa pode praticá-lo, não se exige concurso de pessoas. E plurissubsistente, apesar de, nesses casos, ser difícil configuração, admite tentativa. Beleza? Caso de aumento de pena. Vamos lá, galera. Toma nota aí comigo, vamos nessa? Parágrafo 2º.
A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido com violência, você já sabe o viés de violência, ou se a vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Ô, velho, se o cara é colocado num porão, num navio, o cara acaba se acabando todo para conseguir chegar no lugar. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas, ou seja, se você está praticando esse crime e porventura praticar outros junto a eles, como por exemplo você acabar abusando sexualmente de uma dessas pessoas, você estuprando alguma dessas pessoas, todos esses crimes serão punidos em concurso, ou seja, o sujeito responderá por todos os crimes juntos, não havendo que se falar, pessoal, aqui no que a gente chama de conjunção ou absorção. Belezinha? Tranquilinho? Galera, vamos às questões. Você que nunca resolveu comigo, o que é que você vai fazer? Vai pausar, vai responder aí sozinho, de onde você estiver, e depois você volta comigo para ter o gabarito e a resolução. Vai lá, dá o pause. Direitinho? Vamos nessa? Questão do SEBRASP, Polícia Civil do Espírito Santo, delegado de polícia do ano de 2022. A dignidade sexual é tema que tem sido socialmente debatido com maior seriedade nas últimas décadas e que merece a atenção da sociedade. A discussão em torno do assunto tem gerado reação legislativa positiva e atenção dos tribunais. Acerca desse tema, considerando os dispositivos do Código Penal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assinale a opção correta. Vamos lá? Letra A. A importunação sexual, que consiste no ato de constranger alguém à prática de atos libidinosos, passou a ser um tipo penal diferente do estupro por força da Lei 13.718 de 2018. A alternativa é incorreta. Importunação sexual, pessoal, nada mais é do que, como você já viu aqui comigo, na prática de ato libidinoso, a revelia da vítima, ou seja, sem o consentimento desta, sem a anuência da vítima. Né? E observe que a importunação sexual, em momento algum, foi confundida com estupro. Tá? Estupro sempre foi estupro. Beleza? Letra B. Exploração sexual constitui elemento normativo do crime de casa de prostituição, não bastando a conduta consistente na manutenção da casa para fins libidinosos. Gabarito. Ó, aqui, ó. Eu disse o que é você. Só há crime de casa de prostituição se houver exploração sexual. Aí, como cai em prova. Se errou, não erra nunca mais. C. Para os crimes praticados contra a dignidade sexual, não há previsão de causa de aumento de pena. Errado. Vários crimes nós vimos causa de aumento de pena. Inclusive aquelas genéricas que estão lá no artigo 226. Letra D. Constitui crime de rufianismo a indução à prostituição ou outra forma de exploração sexual. Errado. Rufianismo é você tirar proveito da prostituição alheia ou fazer sustentar. Existe o crime de exploração sexual, como já vimos. E letra E é o crime de estupro previsto no artigo 215 do Código Penal, processo mediante representação. Aqui nós temos dois grandes erros. Primeiro, que estupro é no 213, e segundo, que é crime de ação penal pública incondicionada, como todos os crimes contra a dignidade sexual. Belezinha? Primeira questão, alternativa letra B. Ficou com dúvida? Vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, e tira sua dúvida comigo. Vai lá, de novo, faz mais uma. Beleza? FUNESP, Polícia Civil de São Paulo, Escrivão de Polícia 2022. Cenário alternativa correta sobre crimes contra a dignidade sexual. A conduta de manter relação sexual com pessoa desacordada por ingestão de álcool, incapaz de oferecer resistência, caracteriza o crime de estupro. Errado, pessoal. Se ela é incapaz de oferecer resistência, caracteriza crime de estupro de vulnerável, com previsão no artigo 217-A do Código Penal. Letra B. O crime de importunação sexual, artigo 215-A do Código Penal, é de natureza subsidiária, restando caracterizado somente se o ato libidinoso praticado não constituir crime mais grave. Gabarito. Perfeito. O que foi que eu disse para você? É um crime subsidiário, ou seja, só haverá esse crime se não houver algum outro modus operandi que torne o crime mais grave. C. A prática de conjunção carnal com menor de 14 anos, se consentida, não caracteriza o crime de estupro de vulnerável, artigo 217-A do Código Penal, se comprovado que a vítima já mantinha vida sexual ativa anteriormente. A alternativa é incorreta, pessoal. Independe de conhecimento de eventual relação anterior. Ou seja, a violência aqui, friso, ela é presumida. Haverá crime independentemente de quaisquer circunstâncias. Letra D. A conduta de registrar ato sexual sem autorização dos participantes. Artigo 216-B do Código Penal só é punível se houver divulgação a terceiros por qualquer meio. Errado. O crime é punível tão somente com o registro. A divulgação caracterizará outro crime, do artigo 218-C do Código Penal. E letra E, a conduta de manter estabelecimento destinado à prática de exploração sexual. Artigo 229-A do 229, do Código Penal. É atípica caso não haja participação de criança, adolescente. Errado. Trata-se de um crime punível, inclusive quando a vítima do crime é maior de idade, tá? Gabarito também, alternativa letra B de bola. E vamos para a última? Vai lá. Vamos nessa? SEBRASP, Polícia Civil da Paraíba, Escrivão de Polícia 2022.
Cenário a opção correta a respeito dos crimes contra a dignidade sexual. Letra A. Segundo o atual Código Penal, constitui crime contra a dignidade sexual o aliciamento de pessoa mediante abuso para o fim de exploração sexual. É errado, pessoal. É crime de tráfico de pessoas. Chamei a atenção agora no finalzinho da aula. Tá? No finalzinho da aula. Letra B. Não há crime quando o agente transmite e divulga cenas pornográficas que envolvam pessoa com 16 anos de idade, devidamente identificada no caso de se destinarem a fins acadêmicos. Errado, pessoal. Tem que ser pessoa maior de 18 anos. C. Constitui crime a filmagem de conteúdo com ato libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Não havendo delito quando se tratar de mera montagem de cena de nudez, ainda que sem o consentimento dos participantes. Errado. É exatamente o parágrafo único do artigo 216b. 216b do Código Penal, exatamente. Havendo montagem, também haverá prática delitiva. D. Trata-se de delito de satisfação de lascívia mediante presença de adolescente, previsto no Código Penal. A prática de conjunção carnal na presença de uma pessoa com 16 anos. Errado, 14 anos, gente. Vamos ao gabarito. Inclui-se entre os crimes contra a dignidade sexual, descrito no Código Penal, a promoção por qualquer meio da entrada de brasileiro em país estrangeiro, com a finalidade de obtenção de vantagem econômica. Olha aí. Cai em prova, apesar do equívoco metodológico, cai em prova, eu acabei de mostrar para você, eu tenho certeza que muita gente errou por não se ligar nisso. Beleza, pessoal? Aulão aqui encerrado, resolvemos questões, preparação aqui com o Tec é massa, gente. Mais uma vez, agradeço aqui a você por estar aqui comigo, agradeço a sua presença. Qualquer dúvida, vai no meu Instagram, @LeviMoscovitz, eu estou à sua disposição. Tá bom, pessoal? Queria deixar um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima.